Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Criador, do nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Dando continuidade no estudo, na meditação, na leitura que nós estamos fazendo do livro Pão Nosso, hoje nós vamos focar a nossa atenção na lição de número 26, 26ª, intitulada Trabalhos Imediatos. Emmanuel, ele ancora o seu raciocínio, ele se apoia numa passagem da primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, verso 2. Eu vou compartilhar com vocês, literalmente, esta citação. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Eu quero destacar para vocês a palavra força, espontaneamente, e a expressão vontade de Deus, para deixar bem claro entre nós, espírita cristãos, para nós que somos cristãos, que segundo o Evangelho de Jesus Cristo, nós somos convidados a convidar, jamais impor o nosso ponto de vista. Ou seja, os fins, por mais louváveis que eles sejam, por mais dignos, os fins não justificam os meios. Por mais digno, transcendental, louvável, o propósito que nós acalentamos, o objetivo que nós alimentamos, os meios, eles precisam se adequar à ética cristã. Os fins não justificam os meios. Se nós queremos impor o nosso ponto de vista, por mais bem intencionados que sejamos, ou que nos mostremos, na verdade nós estamos em flagrante contradição com a lição do Evangelho. Como Jesus Cristo, nós podemos propor, convidar, expor. Nós não podemos esquecer desse princípio. Então, é preciso deixar bem claro que, em nome do amor, precisamos sempre destacar o princípio da dignidade da pessoa humana e que ela escolha deliberadamente, de forma espontânea, voluntária, a aceitar o nosso convite. Por outro lado, hoje, quando nós nos deparamos com o início dessa citação de Pedro, que destaca apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, quantas e quantas vezes hoje, pela tecnologia, pela mídia, pelos jornalistas, pelos programas de televisão, nós entramos em contato com notícias que envolvem problemas, conflitos, até mesmo guerras longe de nós. E às vezes nós nos inquietamos. Às vezes caímos até mesmo no desânimo e nos deixamos possuir pela angústia. E quantos hoje não se enclausuram nos seus quartos, na sua localidade e ali se esconde? Não devemos manter, ou pelo menos não devemos fomentar a indiferença perante os conflitos sociais, notícias sobre os problemas mundiais, questões sociais graves, descaso das autoridades, corrupção daqueles que deveriam nos representar e de forma ilícita se enriquece. Agora, nós precisamos ter ponderação, sabedoria. Se nós temos vontade de ajudar, de colaborar de alguma forma, nós precisamos ser inteligentes. Primeiro ensinamento, o amor. Segunda instrução, a instrução. Atuarmos de forma lúcida, ponderada, que possamos dirigir o nosso olhar primeiramente para aqueles que se encontram próximos, os amigos próximos, aqueles desafios, conflitos que estão
muito próximos de nós. Atrozes dificuldades nos convidando, reclamando auxílio. E às vezes nós nos deixamos vitimar pela angústia, pela tristeza e nos deixamos vencer pela inatividade, pela omissão. Busquemos auxiliar o rebanho de Deus que está entre nós. Olhemos longe dos holofotes, os irmãos próximos. Emmanuel começa o seu comentário da seguinte maneira: naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Por isso que a mensagem é intitulada Trabalhos Imediatos. O que é imediato? O que se faz necessário fazer agora? E Emmanuel continua: há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação. Parece estranho, mas é verdade. Tem pessoas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobrevirão. Você já deve ter se deparado com alguém, com algumas pessoas que, em tom profético, alguns se dizendo videntes, eles profetizam, eles, pela volúpia da inquietação, eles planejam, eles profetizam algo pela mente enfermiça e às vezes nós inquietamos por algo que é quase certo, algo que não acontecerá. Precisamos ter cautela, sabedoria para usar os nossos recursos. Não podemos nos deixar por aquilo que é planejado pela mente enfermiça dos outros e que certamente estão a serviço das trevas. Tenhamos fé em Deus, não nos inquietemos pelo futuro, por algo que poderá acontecer, seja catástrofe, cataclismos ou não. Emmanuel continua: perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras para serem examinadas exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Ou seja, precisamos desenvolver a nossa capacidade de raciocínio e aprimorar cada vez mais a nossa acuidade, que sejamos ponderados. Diante da lavoura alheia, das ocorrências futuras, nós precisamos examiná-las com a devida ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou longe de nós tem a finalidade de nos enriquecer a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Quantas e quantas vezes nós sonhamos com uma vida sem problemas? Estes dias mesmo eu me deparei com uma pessoa olhando para um cachorrinho e falei assim: nossa, como ele é feliz, ele não tem um boleto para pagar. E nós esquecemos que o problema difícil ao nosso lado e até mesmo a distância de nós tem a finalidade de nos enriquecer a experiência própria para que nós possamos criar cada vez mais e desenvolver as nossas habilidades para solucionar os intrincados enigmas do mundo. Nós estamos aqui para nos preparar, para que sejamos bons naquilo que iremos fazer. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. O Evangelho de Jesus Cristo nos convidando para que sejamos o quê?
aptos, equilibrados, ponderados, para que possamos nos habilitar, não usando o cristianismo como uma mercadoria, como algo de troca para satisfazer os nossos interesses rasteiros, não. Para que nós possamos atender aos imperativos do serviço divino. Como diz Emmanuel, atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual. Não através do constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. O serviço divino, que sejamos o quê? Espontâneos, a boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais dos nossos interesses particularistas para que possamos servir ao bem. Como filhos de Deus, nós devemos ser representantes do nosso Pai aqui na Terra. E Emmanuel termina: às vezes, é razoável se preocupar o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidade dos outros. Mas não é justo nos esquecermos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Quanto tempo nós gastamos preocupados com a situação mundial? Até mesmo com os problemas e responsabilidade dos outros, esquecendo dos nossos desafios. Em nome até mesmo do ideal de que possamos conseguir que a coletividade, que o planeta se regenere o mais rápido possível, preocupamos-nos com a situação, problemas, aflições no planeta e esquecemos do rebanho de Deus que está entre nós. Olhemos para nós mesmos com carinho. Preparemos-nos o nosso terreno, ajudemos aqueles que estão próximos, aqueles que estão na nossa paisagem individual, para que possamos ser ponderados, habilidosos, otimistas, convictos de que Deus está ao nosso lado. Não desanimemos, por pior que seja o desafio, por mais dificultoso que seja o problema, por mais grave que seja aquele problema ao nosso lado ou distante de nós, tenhamos fé e não percamos a oportunidade de cada vez mais aprender, para que possamos nos enriquecer diante da experiência do dia a dia. Meus irmãos, pensemos nisso, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Fique com Deus. Até breve, se Ele quiser.